E o amassar, triturar, ele é o correspondente de mastigar. Então a criança, sim, a gente oferece para a criança comida mastigada já. Tá? Por incapacidade dela de fazer esse processo. No processo de análise, existe uma semelhança, isso, correlação com isso. Tá? Isso que ela está botando para fora, ela não consegue digerir, resolver. Então, na posição de analista, você tem que pegar, escolher a abordagem, amassar, triturar e devolver para ela mastigar. Aí sim, isso que antes a mataria, a envenenaria, a engasgaria, agora se tornou uma coisa que ela come, ela digere e fortalece, deixa ela melhor. Tá? Então, essa é a ideia. A parte psicótica também é uma proposta de Bion, é a ideia de que coexiste no nosso inconsciente uma parte psicótica e uma parte, tá, não psicótica. A ideia é que as nossas reações, as nossas manifestações, elas têm a ver com traumas, dificuldades de discernimento, de compreensão do que a gente viveu. Então, essa convivência dentro de nós, basta você pensar na ideia do diabinho e o anjinho. Então, tem coisas, por exemplo, um homem olha para uma mulher e diz: nossa, como ela é gostosa. Dentro dele, o que está acontecendo agora? Né? E de repente esse pensamento pode ter uma evolução. Imagine ela nua. Né? Se não há permissão dessa pessoa de se despir, aqui nesse momento no pensamento está acontecendo uma violência, certo? Ou seja, existe um rompimento de fronteiras, de barreiras que está acontecendo dentro do meu pensamento. Aí outra parte de mim diz: oh, respeito, podia ser tua mãe, podia ser teu irmão, podia ser tua filha, entendeu? Então, a parte não psicótica responde para a parte psicótica dizendo: oh, cala tua boca, o que você está pensando? Entendeu? Então essa é a ideia aqui, da parte psicótica. E isso também é uma evolução na psicanálise, porque lembra lá que o Freud só lidava com neurose? Então, isso aqui já é um avanço, já torna analisável uma pessoa que, além de pulsão, pode ter uma psicose ou uma compulsão. Tá? Aqui, ele dá exemplo de agressividade, de confusão, de masoquismo, de perversão, depressão, maníacos, psicossomáticos. Então, de novo, a gente está vendo aqui uma ampliação. Isso é uma psicose, hein? Uma coisa. Ato falho. Pacientes de difícil acesso, somatizadores narcisistas e autistas. Tá? Por que são de difícil acesso? Os somatizadores, soma quer dizer corpo, tá? A pele é o nosso maior órgão. Ela não só é o nosso maior órgão, ela está em toda a superfície né? Como ela é a embalagem. Então, por exemplo, o sentimento, as emoções que a gente tem, elas se manifestam na pele. Já viu quando a gente fala assim, sentir na pele? Né? Qualquer emoção que você tenha, ela transborda pela pele. Tá? Então, a somatização, ela é um processo psíquico que vem para o corpo, para a soma. E uma vez que não seja bem resolvida, ela psicossomatiza. Ou seja, ela vira uma doença, ela vira um problema. Por exemplo, quando você está preocupado com uma coisa que é imaginária, não aconteceu, tá? Você vai viajar, por exemplo, de avião, você tem pavor de avião, então você sofre, falta 15 dias para a viagem.
você passa 15 dias sofrendo com aquela ideia. Por quê? Porque o teu cérebro, ele pega a informação medo, que é uma neurose, né? Ativa um mecanismo de defesa, e quando o teu cérebro, a tua psique recebe essa informação, ele vai tomar uma atitude, ele vai injetar no seu corpo duas substâncias, dois neurotransmissores, a adrenalina e cortisol. O que o cortisol faz? Ele acelera seu batimento cardíaco. Para quê? Para bombear sangue para os seus músculos. Defesa. E aí você vai sentir, ou você vai estar pronto para duas coisas: lutar ou fugir. Tá? Então teu cérebro recebe a informação de medo e dispara um processo reativo de autodefesa, te preparando para lutar contra aquilo ou para fugir. Só que o cérebro, ele não percebe, ou ele não diferencia o que é real do que não é real. Então, os 15 dias você está pronto para lutar ou para fugir. Só que nada acontece de verdade. Só que seu corpo não está nem aí. O cortisol e a adrenalina, ele vai provocar os seguintes efeitos no seu corpo: insônia, dor de cabeça, má digestão, tremor, secura na boca, dilatação da pupila, diarreia, frio na barriga, palidez, dor muscular. Tudo isso são efeitos de uma energia que é gerada e não utilizada. Então ela acumula, tá? E energia acumulada não utilizada faz com que você tenha a somatização. Então, quando você pega um paciente somatizado, por exemplo, você está aqui sentado com a bexiga cheia. O que você quer? Fazer xixi. Então, eu posso falar aqui, posso ser melhor do que Freud, e você não vai prestar atenção. Porque você está concentrado. Teu corpo está dizendo: ei, vai no banheiro, e você não consegue pensar em mais nada, aquilo fica ali, ideia fixa, batendo na sua cabeça. Entendeu? É o que acontece com uma pessoa somatizada. Ela vem para a terapia, mas é a dor de hoje, eu não dormi, então fica difícil de você ir para a raiz do que está acontecendo, porque os problemas vão se sucedendo, tá? Felizmente, existem 3 maneiras de você eliminar cortisol ou combater o cortisol e a adrenalina. Fazendo isso, você vai gerar serotonina, endorfina, oxitocina e dopamina, que são os neurotransmissores da felicidade. Tem pelo menos 3 maneiras de você fazer isso: atividade física, para gastar energia, atividade sexual e bom humor. Essas 3 coisas geram os neurotransmissores da felicidade. Então, já que tem coisas que estão fazendo, vamos caminhar. Vamos fazer atividade física para gastar adrenalina, gastar cortisol. Tá? E o bom humor aqui não é o bom humor de eu rir com uma piada ou com uma comédia. É o bom humor de eu me sentir útil, de eu servir, de eu conseguir colaborar, apoiar, ser útil para alguém, ter um propósito de vida. Tá? O narcisista, ele é perfeccionista, então ele vai interferir no processo de análise, porque às vezes ele tem um progresso, um avanço de 0 a 10, de 5 pontos, mas não foi de 8, mas não foi de 7. Tá? Então ele regride porque quer a perfeição. E por fim, o autista, mas não o autista como características de disfunção mental. O autista no sentido de isolado, de dentro da sua própria bolha, da sua própria cápsula. Então a ideia aqui é: eu não quero interagir, eu não quero me relacionar, porque ninguém vai entender, ninguém vai se importar. Então ele se recorre. Essa imagem aqui, inclusive, o Jung é que o Jung fala das personalidades. Então ele inicialmente ele divide em 2 categorias: o introvertido e o extrovertido.
Mas sim, é uma característica de introversão. Essa é uma fotografia de uma série que tem na Netflix, chama Típica, e esse garoto aqui, ele é autista. E é muito interessante ver como é que ele lida com as coisas do dia a dia, tá? Então esse é reforço daquilo que a gente está falando de ele entrar na cápsula autista. Comportamento não verbal é uma novidade, é um acréscimo que a psicanálise contemporânea está contemplando, tá? Fala muito sem a pessoa dizer nada, então é muito importante observar isso, tá? Por exemplo, outro dia eu estava vendo num filme que quando um homem conversa com uma mulher com as mãos no bolso, ele está pensando em sexo. Aí eu achei interessante, fui pesquisar. Eu fui pesquisar e é verdade, mas não é. É verdade se o tempo estiver frio ou em regiões frias. Porque há uma associação mental inconsciente de calor, né? A gente não fala de sexo quente. Então, essa associação está na mente. Então, mas num lugar arejado, quente onde você soa, não, essa associação não existe. Mas, olha só, é uma comunicação não verbal. Tá? Opa, estou voltando. Posso fazer uma pergunta? Pode. Que você deu o exemplo, o camarada que vê uma mulher, que tem um desejo por ela tal, e isso como se fosse uma psicose. Aquele momento psicótico dele, ele começa a ver ela nua, desejar tal, aí tem um lado dele que chama ele a realidade. Isso dentro da concepção de Bion. Então, na concepção de Freud, todo mundo é neurótico. Bion, então quer dizer que todo mundo é neurótico e também tem um pouco de psicótico? Não. A psicose, sim. Nesse exemplo. A psicose, ela acontece quando não se usa o freio moral, ou seja, o id tem liberdade e o ego está calado, né? Vendado e com... se você anular o ego, os princípios morais, o bom senso, aí e der margem pro id, sim. Aí você vai no instinto. E a perversão? Só antes que A perversão é como instância psíquica, a gente tem neurose, perversão e psicose. Tá? Perversão é outra palavra que a gente pode substituir por disfunção. Experimente trocar o pneu de um carro com uma colher de tomar sopa. É possível? Talvez. Mas você vai ter uma trabalheira enorme, porque você está usando a colher disfuncionalmente. Você está usando a colher para uma coisa que não foi feita para aquilo. Não foi feito. Tá? Então, a perversão tem a ver com a disfunção. Quando você quer colocar uma coisa fora de lugar. Tá? Por exemplo, a pedofilia é uma perversão? Sim. Porque criança nem tem condições físicas nem morais, e quem tem que perceber isso é o adulto pervertido, para essa experiência. Então é uma perversão. Tá? É uma coisa tirada de lugar e colocada em outro lugar. Ok? Lacan é quem aborda muito essa questão do significado significante. E a ideia aqui é você coletar, receber o material que o analisando traz e dessignificar, ressignificar, neossignificar, desintoxicar, tá? E devolver. Certo? Seria, por exemplo, já viram vídeos na internet de crianças chupando limão? Elas pegam, elas não sabem que limão é limão, elas nunca ouviram falar de limão, ninguém contou para elas sobre limão. Então ela bota na boca como se estivesse chupando morango. E aí vem a reação. Tá? A ideia da ressignificação é essa, de você... Mas, depois que a criança tem essa experiência, se você pegar o limão, colocar água, acrescentar açúcar, gelar, transformar em sorvete,
Então você fez isso, você dessignificou, ressignificou, você deu outra, adicionou ingredientes, aí você oferece a mesma fruta processada e aí Ressignifica. agora já não vai mais haver aversão, vai haver aceitação, vai haver até, cadê a palavra? Preferência, gosto por aqui, tá? Funções do ego eu vou pular, tá? Porque basicamente o ego é o moralista, tá? É o que imprime equilíbrio para as coisas, mas lembrando, só a título de esclarecimento, quando a gente fala de neurose ou perversão, a perversão principalmente a gente está falando de uma exacerbação do id, tá? A neurose ela tem a ver com uma distorção ou com um conflito no ego, tá? Agora, quando a gente perdi a linha. Sim, as funções do ego. E quando a gente fala de superego, a gente vai falar de repressão, de recalque, de uma série de coisas que o superego estabelece. Então a função do ego é mediação. Qual é a função do ego? Mediação, tá? Então, no processo psicanalítico, é muito importante identificar a voz, os argumentos do id presentes nas instâncias da pessoa. É importante também verificar os argumentos, a rigidez do superego. Por exemplo, tem dois assuntos muito presentes no set terapêutico, que é dinheiro e sexo. A gente traz da nossa experiência modelos. Dinheiro pode ser podre, pode ser aversivo, eu não quero isso corrompe, etc. Tá? Há pouco tempo eu li a história de uma menina, por exemplo, que ela estava num restaurante com pai e mãe, ela tinha 11 anos de idade, e os pais discutiram severamente por causa de dinheiro. E o pai dela morreu de ataque cardíaco lá no restaurante, na frente dela. Então ela cresceu, ela se tornou enfermeira depois, e ela tinha desapego total com o dinheiro, porque na cabeça dela formou-se a ideia de que dinheiro faz as pessoas brigarem, dinheiro mata, dinheiro separa, dinheiro destrói. E aí, todo o dinheiro que ela recebia, ela gastava, ou as pessoas chegavam e diziam: me empresta R$1.000, toma. Porque ela não queria segurar dinheiro. Com isso, ela se endividou, ela foi parar na mão de agiota e ela viveu um sério problema por causa disso, que teve que ser ressignificado. Isso que ela fez é de forma inconsciente, não é uma coisa que ela fez conscientemente. Eu vou detestar o dinheiro, não é uma coisa que... Foi a associação que ela Quando fez. ela foi para análise e trouxe a menininha de 11 anos lá do restaurante, aí ela processou aquilo e entendeu de onde vinha aquele problema. Ela desenvolveu uma crença limitante, né, Salvador? Sim, sim. Que acabou se tornando uma permissão na vida dela. Exatamente. Sexo também é outro assunto que uma disfunção ou distorção das funções do ego pode ser problemática. Por exemplo, eu atendi um rapaz que os pais dele, quando disciplinavam, diziam que estavam fazendo aquilo porque amava ele. Então ele levou para a fase adulta, já casado, a ideia de que quem ama, né? Então ele não chegava a agredir fisicamente a esposa, mas quando ela fazia alguma coisa que ele discordava, que o afetava, ele a punia, silenciando, se distanciando, porque quem ama faz isso, tá? Então as funções do ego tipo assim, é o equilíbrio que a gente tem que trazer através do processo psicanalítico para a pessoa conseguir lidar com as três instâncias. Estou voltando. Isso aqui também é uma ideia de Bion, não tem muito o que dizer sobre isso. Essa imagem diz o que para vocês? Semeadura. Semeadura.
Qual a referência? Jesus, a Bíblia, né? Então, olha só, é só uma imagem. Mas a multidimensionalidade proposta por Bion é essa de você, no set terapêutico, você ser poeta, artista, cientista ou teórico. Você tem que entrar no mundo da pessoa para entender quais os significados, quais as associações que ela faz com a história que ela viveu. Tá? Então, a multidimensionalidade, o Trust, não sei se é Trust, ele fala de... ele vai falar... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Adesivas, projetivas e introjetivas. Tá? De você caminhar por esse processo, o Bion ele vai dizer faça metáforas ou analise metáforas, tá? Por exemplo, uma pessoa ontem me mandou um WhatsApp dizendo: olha, eu sonhei com cocô e vidro quebrado. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o que ela associa com isso, entendeu? Não dá pra gente partir do princípio geral. A gente tem que sentar e conversar e ver o que ela associa, tá? Cocô pode ser libertador, pode ser alívio, pode ser cura, tá? Você expelir um problema, você se livrar de uma situação. Mas pode ser também controle, pode ser pressão, pode ser cadê a palavra? Domínio, tá? De alguém que está ali, né, oprimindo aquela pessoa. Ele vai falar então que a mente de uma pessoa pode ser comparada a um mapa mundo, onde tem lugares frios, quentes, áridos, alagados. Se você vê, por exemplo, a história de Harry Potter ou de Hemingway, americano, você vai ver que tudo que eles escreveram tem a ver com as experiências que eles viveram. A escritora de Harry Potter, por exemplo, ela foi jornalista por um longo tempo em Portugal, engravidou e o cara rejeitou, ela voltou a morar em Londres. Então, ela descreve as histórias dela, tem uma associação natural com o que ela viveu em Portugal e o que ela viveu em Londres. Você não vai ver ela falando do Jalapão. Tá? Então, o mapa mundi de uma pessoa tem tudo a ver com o que ela viveu, com o que ela conhece. Tá? Você, por exemplo, não vai sonhar. Talvez você sonhe passeando na Quinta Avenida em Nova York se você viu um filme. Mas se você nunca viu nada, um índio no interior da Amazônia não vai sonhar com Nova York. Entendeu? Nunca fez parte do mapa dele. Então, quando você vai lidar com essa interpretação, é importante entender onde é que a pessoa transitou, quais as associações que ela faz. E o Jung, ele propõe esses quatro maneiras de você... Então, por exemplo, você está aqui sentada assistindo uma palestra, uma aula. Qual é o pensamento? Pode ser, estou aprendendo, estou crescendo. Qual é a sensação? Ah, que bom que eu aprendi isso, que bom, isso vai servir para tal coisa. Qual é o sentimento? Ah, estou feliz, eu estou orgulhoso de mim, que bom que eu vim. Né? Qual é a intuição? Quando eu estiver atendendo uma pessoa, olha, como eu vou conseguir lançar luzes, trazer clareza para a história dela. Então, esses 4 pontos, pensamento, sentimento, sensação, intuição, ajuda muito você entrar no contexto da pessoa para entender como ela está recebendo, como ela está captando aquilo que ela viveu e que agora ela está revivendo na análise. Essa figura aqui, inclusive, ela é Édipo Rei, tá? Na história de Édipo, ele recebe um desafio da
esfinge que diz para ele: decifra-me ou te devoro. Então essa é a figura de Édipo Rei. O fenômeno da negatividade, que na verdade eu prefiro chamar de opostos e contraditórios, tá? Por exemplo, você ama estar com a sua família, então o que é que você odeia? Estar longe da sua família. Essa é a ideia aqui do fenômeno da negatividade, tá? Tudo tem seu oposto, tá? O branco só é branco em oposição ao preto, o vazio em oposição ao cheio. Então, onde houver o vazio, significa que quando você percebeu o cheio, o vazio deixou de ser vazio, tá? O copo meio cheio também está meio vazio. Então, o fenômeno da negatividade é isso. E de novo, a gente entra aqui numa questão de o que é feio, o que é bonito, o que é vazio, o que é cheio, o que é bom, o que é ruim. Depende do contexto da pessoa, tá? Então, quando a pessoa nega uma coisa, ela está afirmando outra. Lembra do que eu coloquei antes? Freud dizendo: me diga o que tu negas e eu te direi quem tu és. Porque o que você nega também mostra o que você afirma, tá? Então, isso aqui é muito interessante no processo psicanalítico e é uma ideia abarcada pela psicanálise contemporânea muito enriquecedora. Na prática, então, a psicanálise contemporânea conserva os ideais e os princípios básicos de Freud, que são esses aqui que a gente já conversou, e ela vem agregando mudanças e transformações interessantes, como a forma de compreender os pacientes e a sensibilidade às modificações dos aspectos técnicos, tá? Por exemplo, você não precisa necessariamente fazer uma sessão com o analisando deitado no divã, pode ser em pé, pode ser sentado, tá? Critérios de seleção de pacientes que antes eram exclusivamente neuróticos e haviam os elegíveis e os não, mas agora isso é muito mais abrangente. Características de combinações do contrato analítico. Isso aqui quer dizer o seguinte: eu posso fazer com você um processo de 30, de 50, eu posso fazer sessões por você de um longo prazo. Isso é um contrato que a gente firma, tá? Inclusive há a possibilidade no processo analítico de o analisando se dar alta, né? Isso, é claro, não é uma coisa, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é bom, mas é uma possibilidade. Você simplesmente diz: não quero mais, tá? Não faz parte do contrato explícito, mas faz parte do contrato implícito. Assim como o analista pode também dizer: ó, tchau, vou te transferir para outra pessoa por esse motivo. Existe essa possibilidade. Transferência erótica, né, que é uma possibilidade, por exemplo, de isso acontecer, inclusive Freud fez. Tem erótica e a erotizada, né? Erotizada é aquela que o analisante sente desejo sexual pelo terapeuta, e a erótica tem sentimentos, afeições e tudo, mas não envolve desejos sexuais. Vai. Aspectos fundamentais do campo analítico que também vem ganhando o setting terapêutico. Por exemplo, eu já fiz sessão no Parque da Cidade, ao ar livre. Tá? É claro que é uma ou outra, não dá para você desenvolver um processo ao ar livre, não tem jeito, né? Um dia eu fui atender uma pessoa lá na Biblioteca Nacional e lá tem cabines, elas são fechadas com vidro, mas elas não têm como é que fala? Acústica. E essa menina chorava, mas chorava assim, compulsivamente. E ela estava contando a história que o namorado pegou HPV e culpou ela. E ela, a enfermeira, levou todos os exames para a mãe dele ver. Ele sequer tinha tido relações sexuais. E esse garoto colocou na cabeça que... Entendeu? E aí, eu não sabia que o assunto seria esse. Vixe. Né? Na época eu ainda não tinha sala de atendimento. Nossa, e o menino falou: vamos